Estudo do livro de Atos, capítulo 18 agora. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Juntou-se com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia judeus e gregos. E, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, existindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fale e não te cales, pois que eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Cássia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha volta. E chegou a Éfeso, deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: É-me de todo preciso saber celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus outra vez, voltaria a vós. E partiu de Éfeso, e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém. E saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Cássia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça cria, porque com grande veemência convenceu publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Aqui mais um dia do nosso estudo, nosso pequeno estudo introdutório, é um estudo ainda com o objetivo de alcançar todas as casas, ser compreendido, uma linguagem bem simples. Em breve nós faremos um estudo mais aprofundado, num nível mais elevado. Paulo ele sai de Atenas e vai para Corinto. Corinto era uma cidade grega, muito importante. Corinto é a famosa cidade do Édipo Rei, é um mito muito conhecido, principalmente por causa de Freud. Freud é um psiquiatra que é pai da psicanálise, né? A psicanálise que são métodos para curar certos problemas mentais e certas neuroses. Freud vai estudar a histeria e vai estudar os problemas mentais e ele desenvolve certas técnicas e habilidades a partir de hipnose, a partir de conversas com os pacientes,
É Freud que vai pela primeira vez falar sobre o inconsciente humano. É questionado a existência do inconsciente humano por algumas pessoas, mas Freud vai falar sobre o inconsciente humano. E ele vai falar sobre a importância da infância na vida das crianças. E a partir daí ele fala do famoso complexo de Édipo, né? E essa história é muito conhecida e alguns acreditam que Freud errou bruscamente, outros acreditam que ele acertou, mas muitos são seguidores de Freud hoje em dia. Com base nesse conhecimento de Freud, um discípulo de Freud, aí, o Jacques Lacan, que estudava os assuntos de Freud, vai desenvolver muitas teorias que influenciam hoje a cultura, a política, e até de forma errada, né, contrária aos princípios cristãos. Freud era judeu, mas não acreditava como nós acreditamos, mas devido à sua base religiosa, né, fundada ali no judaísmo, na leitura da Bíblia, eles vai ter um imaginário capaz de pensar essas coisas. Né? Eu acredito sempre que o imaginário cristão, o imaginário judeu, é um imaginário rico, porque ele vai desenvolver conceitos como conceitos do inconsciente, do ato falho, que é coisas que aparecem, por exemplo, o ato falho aparece até na Bíblia, algumas vezes. Então está no imaginário de Freud, Freud vai desenvolver e vai falar do complexo de Édipo, essa história é muito conhecida, e, no meu ver, uma história até meia diabólica. Você depois pode pesquisar, mas sobre o complexo de Édipo e o mito de Édipo. E esse mito se desenvolve basicamente na cidade de Coríntio, segundo o mito, né? Édipo vai morar em Coríntio. E essa cidade ela é muito importante porque ela era uma cidade-estado, né? Grega, e agora debaixo do domínio do Império Romano. Conserva ali muita coisa, porque a cultura, apesar do helenismo que acontece por meio do Alexandre o Grande, que o helenismo é a mistura de culturas e religiões, faz com que a filosofia grega se torne uma filosofia helenística. Ela não tem mais os mesmos parâmetros da época do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Ela agora assume um caráter assim muito de psicologia social, ao ver de alguns filósofos, e elas, apesar da influência romana, de toda a mistura ali cultural, eles conservam o hábito ali de questionamentos e, por questões culturais, de estudo, né, do comportamento humano através de reflexão, dialética, debates públicos, já que a filosofia ela foi basicamente fundada pelo hábito que os gregos tinham de discutir ideias. Né? Os sofistas, que eram aquelas pessoas que debatiam, com o objetivo somente de ganhar o debate, ele usava todas as técnicas de oratória, mas isso desenvolve a alta capacidade de argumentação desse povo. Então, esse povo ele tem uma alta capacidade de argumentação e impacta todo o Ocidente com a chamada filosofia. Da filosofia vão sair as outras ciências, porque ele começa a questionar a natureza das coisas, parâmetros investigativos, raciocínio lógico, essas coisas trazem um bem enorme para a humanidade, claro, mas sempre foi distorcido para atacar o cristianismo, a cultura judaico-cristã ao longo dos anos. Então, Paulo sai de Atenas, que era uma cidade grega, muito famosa também, e vai para Corinto. E um certo judeu, por nome Áquila, você veja aqui que os nomes dos judeus geram nomes basicamente ali diferentes dos nomes judeus, natural do ponto que tinha vindo da Itália, que havia pouco tempo que tinha vindo da Itália, Priscila, sua mulher. Aqui ele abre no parênteses, Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ou seja, uma certa perseguição ali ao povo judeu, e os judeus se espalham no mundo, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Veja, aqui é uma coisa importante, né?
porque Paulo ele fazia tendas e Paulo, apesar de tudo, ele trabalhava, né? Nem sempre as ofertas financiavam tudo de Paulo. Nós entendemos que a igreja estava crescendo e que muita gente rica se convertia e o povo cheio do Espírito Santo começava a dividir os seus bens, mas uma hora faltava e ele precisava trabalhar. E aqui nasce uma discussão. Existem divisões que acreditam que o pastor deve trabalhar, outras igrejas acreditam que não. Nós sabemos por uma questão lógica que um pastor, ele para presidir uma igreja, ele precisa de uma coisa, um fator chamado tempo. Se ele trabalha 8 horas por dia, ele tem que se acordar cedo, se deslocar em direção ao trabalho, chega cansado e o tempo para ele preparar a mensagem, o tempo para ele visitar irmãos, isso fica muito limitado, né? É possível fazer? É possível, mas a qualidade do serviço não é a mesma. Então, tem pessoas que hoje elas defendem que o pastor tem que trabalhar, mas elas têm que levar em consideração que nós não podemos pegar uma mensagem isolada da Bíblia sem avaliar outras. E elas usam geralmente como exemplo o exemplo de Paulo. Ah, Paulo trabalhava, então todos têm que trabalhar. Não pode ser assim. Veja, a Bíblia diz também que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, quando você divide tarefas, você fica com dificuldade de exercer as duas tarefas ao mesmo tempo. Então, você vai ter que escolher a tarefa mais importante e se dedicar a ela. Você vai fazer a divisão do trabalho. Isso é importante até no desenvolvimento da sociedade. Uma pessoa que vai fazer um sapato, se ela tem que preparar o couro, se ela tem que preparar a parte inferior do sapato, se ela tem que fabricar o cadastro, se ela tem que pintar, se ela tem que matar o animal para tirar o couro, todos esses processos demoram muito tempo. Então, para ser feito um sapato, demoraria muito. Então, se tiver uma quantidade de pessoas tirando o couro do animal e curtindo esse couro, se tiver uma quantidade de pessoas recortando ali, hidratando e preparando, e outros fazendo, vai produzir maior quantidade disso. Então, nós sabemos que a divisão do trabalho é importante. Então, o pastor, ele não, de preferência, o bom é que ele ganhasse um salário justo, que suprisse todas as suas necessidades e que ele se dedicasse intensamente na preparação da sua do trabalho cristão, ele se preparando, né, através de estudos e de orações e de jejum, para que ele pudesse estar apto para exercer a sua função, né? Antigamente a igreja sustentava os sacerdotes, né? E, através de doações, alimentos, produção, na verdade o dinheiro não circulava muito entre as pessoas, mas eles já traziam, né? O alimento, a carne, o sal, essas coisas iam como doações e até em grande quantidade, né? E existia também doações em dinheiro também, porque tinha algumas ofertas que eram em dinheiro, né? Então, o dinheiro da época. Então, não tem nenhuma justificativa bíblica que impeça um pastor de ganhar um salário. Eu só acho que deveria ser mais organizado, porque às vezes no mesmo estado tem um pastor que ganha uma quantidade muito grande de dinheiro e tem pastores passando dificuldade. Então deveria haver um equilíbrio, né? Existe até igrejas aí que elas fazem com que o valor que um pastor de uma cidade pequena ganha, o mesmo valor que um pastor de uma cidade grande ganha. Então os pastores estão mais ou menos equilibrados financeiramente e eles não ficam brigando por territórios, né? Se dedicam aonde eles vão. Então, é muito complexo quando enviam um missionário, um pastor para determinada cidade, e não dão assistência e eles vão sofrer. Então, passa às vezes, muitas viagens missionárias hoje, elas passam anos sem produzir nenhum fruto, porque a pessoa sai do Brasil para passar dificuldade na África, para dificuldade em outro país, né? Alguns países nem tanto por causa da diferença de moeda, então se eles ganham R$ 2.000 aqui, naquele país eles vão estar com um salário bem maior. E isso facilita algumas coisas, mas tem locais que eles sofrem muito. Então, não existe justificativa para isso. Mas Paulo quis assim, não sabemos todos os motivos, com certeza não era só uma questão de querer trabalhar, talvez também de necessidade. Ele resolve fazer tendas, né? Porque era sua função. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Veja, era muito importante chegar para os judeus e dizer que Jesus era o Cristo.
Os judeus passaram a sua vida inteira esperando o Messias. Então, é muito comum isso. Nós sabemos que até hoje os judeus, eles esperam o Messias, né? Os ortodoxos, a maioria dos judeus. Eles não acreditam que Jesus é o Messias, então eles estão esperando o Messias. E a espera dele é tão intensa que esses dias eu vi o primeiro-ministro israelense falando sobre a vinda do Messias, né? Eles esperam tão intensamente que tem judeus que já compraram uma roupa e guardam essa roupa muito bonita para o dia que o Messias vem. Por exemplo, quando é dia de sábado, eles guardam sábado, e quando é dia de sábado, muitas vezes eles fazem um bolo e deixam aquele bolo pronto para que quando o Messias pode chegar na sua casa. Então, é bonito isso, mas que pena que eles erraram e não reconhecer Cristo como Messias. Então, eles esperavam muito pelo Messias. O Messias era assunto cotidiano, é assunto de todo dia, de todo sábado, porque ele sabia que existia um ser muito superior que ia vir na terra, que ia nascer e que ia governar na terra, né? Eles não interpretaram todas as passagens em ordem e a respeito do Messias, ficaram em volta do Messias que eles precisavam, que era o Messias libertador, o Messias que ia livrar ele dos inimigos dele. Esqueceram que a principal função do Messias é libertar o homem do seu maior inimigo, que era Satanás. Jesus, quando foi tentado ali, 4 de Mateus, diz que Satanás aparece para Jesus e diz: todos os reinos do mundo eu te dou, se prostrados me adorares. Ali foi revelado quem era o inimigo da raça humana. Não eram os romanos, não eram os gregos, não eram os babilônicos, não eram os heteus, não eram os heveus, não eram os jebuseus, era Satanás e os demônios. Claro que a natureza humana também concorre com a gente, nós somos maus, precisamos ser convertidos, mas Paulo vai dizer, não é contra o sangue nem contra a carne, é contra as potestades do ar. Então Jesus ali ele revela quem é o verdadeiro inimigo da humanidade, quem era o verdadeiro opressor de Israel, que oprimia Israel debaixo da mão dos romanos, mas não era exatamente os romanos. E Jesus veio vencer esses inimigos, sim. E Jesus, por isso que Jesus expulsa demônios e, e diz ao reino dos céus está próximo, ou seja, era o reino de Deus avançando contra o reino de Satanás. E é preciso que a igreja volte a expulsar demônios também. Então, eles tinham que dizer, ó, Jesus era o Cristo, provar através das Escrituras. Não é fácil convencer o judeu por meio das Escrituras. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas, existindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. No verso 6, que está escrito isso. Então, o que acontece? Os judeus, eles resistem. Né? Nós vimos cidades que os judeus se convertiam e expulsavam, em outras cidades eles aceitavam mais, mas aqui eles resistiram muito. E aqui o que acontece? A partir de pregar o evangelho e resistir, Paulo lança uma palavra até aqui parecendo de maldição, diz, seja o sangue sobre a vossa cabeça. Ou seja, ele não insistia muito, ele pregava, tentava convencer, mas quando a pessoa não era convencida e ela resistia, Paulo ia embora. Eu vejo hoje as igrejas repetindo, elas pregam para uma pessoa, a pessoa escarnece da palavra de Deus, zombam e aí voltam de novo, e voltam de novo, e voltam de novo. Esqueceram que também é mandamento sacudir o pó do pé e haverá, a Bíblia diz, menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para quem rejeita o evangelho. Rejeitar um evangelho é pior do que o pecado de Sodoma e Gomorra. Então, murmurar contra uma palavra de doutrina na igreja, murmurar contra um conselho de um irmão cheio do Espírito Santo, pode ser mais grave do que o pecado cometeu Sodoma e Gomorra. E olha que eram pecados gravíssimos, né? E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Foi o verso 7. Verso 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E tendo o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Aqui o Espírito Santo operando por meio de revelação. Deus falava diretamente com os apóstolos e falava diretamente com Paulo, né? Aqui abre uma questão. Deus ainda fala dessa forma com os homens?
Eu acredito que sim. Não tanto como dizem, né. Você vê que a Bíblia, são revelações claras, objetivas e com propósito cristão. Não são revelações para dizer que carro você vai comprar, não são revelações para dizer com quem você vai casar, não que Deus não possa revelar essas coisas, mas qual é a utilidade disso? Geralmente as revelações da Bíblia eram revelações direcionadas a uma nação que estava em guerra, era um rei para corrigir um problema, para corrigir um pecado humano, né? E nós temos que ter cuidado com isso, porque hoje está cheio de profetadas. Eu acho que todo cristão que já frequentou uma igreja pentecostal já passou por um período de profetada em que alguém profetizou alguma coisa para você e você, não vendo o cumprimento daquilo, se decepcionou, né? Mas nós temos que ter cuidado, mesmo que se cumpra também, você tem que fazer uma análise se isso veio da parte de Deus. É, aqui nós já lemos, já fizemos um estudo de uma mulher que ela era adivinha, mas era um espírito maligno que fazia ela adivinhar. Então, cuidado com a profecia que chega até você. Primeiro que a principal profecia e tudo que você precisa está na palavra de Deus. Na leitura bíblica, se você estiver passando dificuldade financeira, você tem que crer no Salmo 23, nada te faltará. Se você estiver passando por perseguição humana, você está no esconderijo do Altíssimo, ele enviará anjos a seu respeito. Então, o Salmo 91 é promessa para a sua vida. Se o inimigo está te perseguindo, abençoados que te abençoarem, amaldiçoados que te amaldiçoarem, prosperarás. É, as palavras de bênção que estão na Bíblia e de maldição contra os nossos adversários estão lá para nós. E de maldição também se nós desobedecermos a Deus. Então, uma vez crendo em Deus e se tornando filho de Deus, todas as promessas estão patentes para nós. Então, nós não precisamos é, de tanta coisa assim que o mundo oferece. Mas hoje é comum fazer live na rede social e as profetadas se a mulher perde o marido, já disse que foi obra de macumba, e às vezes a pessoa prefere crer que foi obra de macumba. Às vezes é uma mulher que tratou mal o marido muitos anos, péssimos pais para os filhos, é um homem que tratou mal a mulher que tratou mal o marido e separam, é o homem que casou sem gostar da mulher. E às vezes, em vez de corrigir pela palavra, que seria muito mais fruto, veja que o universo foi criado pela palavra, a fé nasce pela palavra, tudo foi criado pela palavra, então pela palavra você corrigiria alguém, né? Você ora, claro, expulsa o mal ali em volta, porque Satanás quer o divórcio, Satanás quer a destruição da família, então você afasta a influência espiritual desse meio. E aí você entra com a sabedoria da palavra para instruir e pede para que o Espírito Santo instrua ali e convença os corações da verdade. Então, mas a mulher não gosta do marido, o marido não gosta da mulher, e aí, para o marido não aceitar que não é amado e a mulher não aceitar que não é amada, o que, que acontece? Racionaliza, né? Usa os seus mecanismos de defesa e diz, não, foi obra de macumba, foi culpa da penina, foi culpa de um tentador, não. Na verdade, às vezes é culpa do coração mau humano mesmo. E às vezes encarar a realidade é difícil, né? A mulher não, ela está se relacionando com o homem não quer ela, mas ela acha que é obra de macumbaria, porque o homem não quer ela, de feitiçaria, não. 99% dos casos é a natureza humana má, que é influenciada às vezes por espíritos e que pode, através do concílio da palavra, resolver. Mas também existe a revelação. Eu acredito que Deus possa revelar ainda, mandar o homem em uma direção, mandar a mulher em outra direção. É possível que isso aconteça, né? Eu, certa vez, estava uma causa na justiça, da guarda da minha filha, e quando eu entrei numa igreja, fomos fazer um trabalho numa igreja, um trabalho de uma empresa. Chegamos nessa igreja, montamos ali tudo que nós íamos fazer. De repente chegou uma mulher e falou comigo: olha, a causa que você tem na justiça, Deus manda te dizer que ele vai entregar nas tuas mãos. Eu fiquei calado, eu tinha realmente uma audiência, acho que 2, 3 dias depois, ganhei a guarda da minha filha. Entendi que era bênção de Deus. Mas na minha vida toda, eu acho que teve umas 2 ou 3 vezes que isso aconteceu. A maioria das profetadas foram mentiras e foram erradas. Tem um colega meu que já perdeu muito dinheiro
fazendas que tinha, porque chegava um profeta e mandava ele vender as coisas e ir para uma outra cidade. Ele ia, chegava lá, passava muita dificuldade e acabou que perdeu muito dinheiro e modificou muito a sua vida por causa disso. Então, temos que ter cuidado com profetadas, mas aqui Deus está revelando que tinha muita gente na cidade que ele continuasse pregando, era preciso encorajar, né? Lutar contra o Império Romano com palavras, tinha que ser encorajado pelo Espírito Santo de Deus. E para que Deus se manifeste, tem que haver uma necessidade geralmente relacionada à fé, à igreja. Nós vemos as profetadas aí parecendo mais consultas espirituais, coisas que vêm de outras religiões, que as pessoas acabam adaptando no cristianismo. Tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes, em vez de você estar interagindo com o Espírito Santo de Deus, você está interagindo com demônios, né? E ficou ali 1 ano e 6 meses, ou seja, 1 ano e meio. Nós sempre gostamos de lembrar isso. Esses 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, eles acontecem basicamente 28, 30 anos. Então, às vezes um versículo aqui, um capítulo, ele dá salto no tempo, né? E, mas sendo Galho procônsul da Cássia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este pessoal dos homens a servir a Deus contra a lei. Veja, eles continuavam perseguindo os cristãos. E o que eles faziam? Eles tentavam jogar sempre os cristãos contra o Estado, né? O Império Romano não ia se meter muito nas questões religiosas. Então, eles tentavam usar alguma palavra, algum argumento ali, dizendo, ó, eles estão mandando você obedecer desobedecer ao Império, né, as leis do Império Romano, para obedecer às leis dele. Na verdade, isso existia dentro do judaísmo também. Os mandamentos de Deus, às vezes, ele entra em confronto com os mandamentos, com as leis da terra, né? E quando essas coisas se chocam, você tem que obrigatoriamente obedecer a Deus. Mas eles usavam de artimanha com esse argumento para jogar o Estado contra os cristãos, né? E querendo Paulo abrir a boca, dizendo, disse Galho aos judeus, se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria, mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. O expulsou do tribunal. Existia um certo bom senso entre eles, né? A lei romana era muito bem estabelecida, claro que não eram como hoje dos países democráticos, mas eles tinham uma estrutura de direito muito bonita, né? Fundamentada em princípios filosóficos, algumas coisas que realmente ainda são bonitos até hoje, muita coisa a gente ainda usa até hoje. Mas ele entendendo que não existia bem um crime, era mais uma questão religiosa, ele expulsa, né? E aqui mostra uma certa irritação dele. Então todos os gregos agarraram Sótis, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E Galho nada dessas coisas incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse com ele por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso, né? É, aqui nós vamos vendo nome de cidades importantes, né? Coríntio, né? Vai gerar cartas aos coríntios. E é muito importante isso, porque nós falamos primeiramente que a cidade de Coríntios ela era importante, falamos da questão do complexo de Édipo, que é uma relação ali incestuosa, né? E pecaminosa. Nós vamos ver Paulo corrigindo Coríntios por questões de pecados sexuais mais à frente. Então, nós estamos agora o que? Em Éfeso vai ter uma carta aos Efésios, né? E aos Gálatas, né? A primeiro e segundo Coríntios. Então, esses livros importantes da Bíblia vai surgindo desse processo de evangelização aqui, né? Aqui os acontecimentos históricos, muito resumidos. Seria muito bom se a gente tivesse, por exemplo, 10 livros com volume bem
1000 páginas cada, contando cada história, cada conversa, seria muito doce, muito gratificante, mas quis o Espírito Santo resumir isso, né? Mas daqui vai sair o que? As cartas apostólicas, os tratados, né? Como em Romanos, como em Hebreus, que é muito importante, e aqui vai trazer é, os motivos, né? Porque aqui vão se formando as cidades, né? As igrejas nas cidades, e dessa organização vai surgindo as cartas para corrigir problemas que iam surgindo. E aqui diz que verso 24, e chegou a Éfeso um certo, e chegando a Cesareia, verso 22, né? Subiu a Jerusalém, saudando a igreja, e desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era já instruído do caminho do Senhor, e fervoroso de espírito falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Cássia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, qual tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça cria, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Aqui eles encontram esse judeu chamado Apolo, né? E ele era muito conhecedor da palavra de Deus e já era cristão. Ele só conhecia o batismo de João, ou seja, aqui a gente vê o impacto da obra de Deus, que a obra do processo de evangelização em Israel, ela se deu em 3 tempos. Foi primeiro com o João Batista chamando os judeus ao arrependimento, batendo de frente contra o pecado, fazendo aquela pregação mais dura, ao estilo Elias. Depois nós tivemos o próprio Jesus, com a pregação mais branda. Depois nós tivemos a própria pregação dos apóstolos ali, dos discípulos, depois da ascensão de Jesus. Então, esses 3 processos. E aqui tem um que é da época de João, né? Conhece o batismo de João, já conhecia Jesus, não tinha recebido ali com certeza os dons espirituais, mas tinha um grande conhecimento. Isso é uma das coisas que eu marco aqui, porque evangelizar os judeus já existia no judaísmo uma teologia forte, um ensino milenar das escrituras. Isso foi muito bom, porque existia metodologia de aprendizado, de estudo. Eles com certeza vão inserir alguns processos no cristianismo que está se iniciando, e isso estrutura mais as bases do cristianismo, né? Aqui vai se convertendo em pessoas também eloquentes, inteligentes, porque é preciso esse tipo de conhecimento também, né? Porque a igreja ela não vai prevalecer só com os dons espirituais. A principal base da igreja é o conhecimento teológico da palavra. Antigamente, um cristão, eu tiro por mim, com 10 anos comecei a ler a Bíblia, com 11 anos, 12 anos, eu tinha um grande conhecimento das Escrituras, porque eu já tinha lido bastante a Bíblia em 2 anos de conversão. Então, o hábito de ler a Bíblia desde criança, que tem no judaísmo, né, de ver os pais recitando a Bíblia, de ver as rezas, as orações, e aprender e ler todo ano o seu livro sagrado. Eles leem todo ano a Torá e os demais livros. Isso é muito importante, porque fortalece ali cognitivamente a pessoa. Esses dias eu estava fazendo um estudo a respeito de psicologia, né, porque a gente aplica algumas coisas à Bíblia e tira alguns conhecimentos, e às vezes também combate alguma heresia que a gente vê ali. A gente precisa conhecer de perto para pregar. E eu vendo uma teoria de Jacques Lacan, né, o aluno de Freud, e ele vai falar sobre os nomes do pai, né? Isso é uma teoria que ele tem, por exemplo, sobre o que significa o pai para a criança, né? E ele vai falar na teoria dos nomes do pai, porque psicologicamente ele vai falar do pai simbólico, do pai real e do pai imaginário. Isso é muito interessante. O pai real é o pai que nós temos, o pai imaginário é a ideia que nós temos de um pai, né? O pai bom, o pai protetor, o pai amigo, o pai que cuida, o pai que protege, o pai que corrige. E tem o pai simbólico, né? O pai simbólico são aquelas pessoas que nós
transferimos, né, a expectativa de pai, é o pastor, é o líder, é o presidente, é o policial. Então, o nome do pai, o pai ele tem essas funções mentais e cognitivas. Então, e eu fiquei, né, Deus vai ministrando no coração da gente, a gente vai vendo, entendendo por que que na Bíblia Deus vai se apresentando com nomes diferentes, né? E aí a gente entende por isso, porque quando você lê ali, vê o Elohim, que é o Deus que cria, você vai vendo o Deus que vê, que tudo vê, o Deus que Jeová Rafá, que é o Deus que sara, e nós vamos vendo que Deus está se apresentando ali para as pessoas como o, o Pai imaginário, como o Pai simbólico, mas e ele tem vários nomes, e na verdade esses nomes de Deus é isso. E Deus está se apresentando como o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Você vê que isso aí é um pai simbólico. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onipotente, sombra do Onipotente, é um simbolismo de pai. E ao longo da Bíblia você vai tendo Deus se apresentando com simbolismos. Mas chega em Jesus, Jesus vai ensinar os discípulos a orar, ele diz, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, agora é o Pai real, é o Pai Deus. Agora Deus não se apresenta como Deus que cura, como Deus que salva somente, né? Claro que ele se apresenta assim, mas apresenta como o Pai que pega no colo, que abraça, que dá o beijo, que diz eu te amo. E isso é o grande aprendizado de hoje também. Aqui nós vemos Deus conduzindo a igreja, Deus preparando os fundamentos da igreja para chegar 2000 anos depois até a gente. Para isso ele preparou pessoas para estudar a Bíblia antes de se converter, como Apolo, como Paulo, como outros, e aqui eles vão dando uma base, né? Pelo Espírito Santo chega nas pessoas simples e também nas pessoas instruídas. Isso é que é o bacana do cristianismo. O cristianismo é para pessoas eloquentes e muito mais para pessoas simples. Espírito Santo que desce sobre alguém que não sabe ler é o mesmo que desce sobre um doutor, tornando o doutor e a pessoa que não sabe ler iguais diante de Deus, tornando o advogado, o juiz e até o criminoso que se converte iguais diante de Deus. Tornando aquela mulher do Job, né, a garota de programa, alguns dizem, meretriz, prostituta, igual uma moça virgem. O assassino igual um homem pacífico. O Espírito Santo de Deus tem essa capacidade de habitar em qualquer coração convertido. E esse é o grande milagre do cristianismo. Saber um Deus que conduz e que se estrutura todo o seu evangelho em torno de uma verdade. E aqui está Deus conduzindo pessoas ao longo de cidades e cidades importantes. Cidades que uma vez foi pisada por Sócrates, Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande, homens famosos, e agora está sendo pisado por homens cheios do poder de Deus. A pedra que Daniel viu batendo na estátua, agora está batendo na estátua. A palavra de Deus, Cristo Jesus é essa pedra. Ela esmiuça tudo. O cristianismo, que era um agrupamento de 120 pessoas, hoje, né, impactou o mundo. Mais ou menos metade do mundo hoje é impactado por uma religião cristã, diretamente, fora que indiretamente de outras formas, né? Porque os judeus acreditam que os indianos eles conservam mais ou menos alguns princípios a respeito de Deus parecido com o judaísmo, apesar daquelas misturas, né? Que ali foi filhos de Abraão que foram para a Índia e fundaram a Índia e tal. Então, essa Bíblia, essa promessa feita a Abraão agora está tomando o mundo, né? E hoje tem, acho que quase 1 bilhão, ou já temos 1 bilhão de evangélicos no mundo. Estamos crescendo todo ano. Então, para que o Brasil, para que os Estados Unidos, para que o mundo se converta, é preciso que você faça a sua parte, compartilhando esta mensagem, curtindo, se inscrevendo, compartilhando a mensagem de alguém, evangelizando, fazendo a sua parte, né? Então, se esse Deus foi capaz de conduzir ao longo da história a sua igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, então você tem a segurança de que você está no esconderijo do Altíssimo, e que Deus enviará os seus anjos a teu respeito, porque você é filho e filha de Deus. E se você ainda não é, e creu nessa palavra e quer largar o pecado, faz uma oração de arrependimento.
confessa os teus pecados, confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador, procura uma igreja e vai servir a Deus, porque Deus te aceita como você é, não importa o que você fez da sua vida de errado, o que importa é a partir de agora. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém e amém.